Havendo número legal de membros desta Corte de Contas, declaro aberta a presente sessão ordinária do Tribunal Pleno. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Osmar Jerônimo, Márcio Monteiro, Flávio Caiati, e conselheiros substitutos Patrícia Sarmento dos Santos, Célio de Lima Oliveira, Leandro Lobo Ribeiro Pimentel e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Em discussão, ato número 2 da sessão ordinária presencial do Tribunal Pleno, realizado no dia 15 de fevereiro de 2023. E não havendo quem queira impugná-la, dou-a por aprovada. Com a palavra, a chefe da diretoria das sessões para a leitura do expediente. O Sincercom, Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ sob o número 37-186-137/001-92, com sede na Rua Delegado José Alfredo Hardman, número 305, nesta capital, neste ato representado pelo seu presidente, senhor Humberto Jorge Martins, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, reivindicar o índice de reposição salarial de 5,79% sobre o salário base dos servidores ativos e inativos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, com validade retroativa a 1º de janeiro de 2023. O Sincercom entende que este índice atende às necessidades básicas de correção da remuneração dos nossos servidores. Certo de contar com alto espírito de justiça de Vossa Excelência, pedimos deferimento. Senhor presidente, este é o expediente a ser lido. Até pela maneira nossa de conduzir os trabalhos dessa casa, sendo bastante sempre comunicativo e, acima de tudo, respeitoso aos nossos servidores, comunicar aos senhores servidores, na pessoa do nosso presidente do sindicato, Humberto, de que as medidas já estarão sendo tomadas nesse sentido de atender a legitimidade do seu pleito quanto aos interesses do servidor do nosso tribunal. Por exemplo, o encaminhamento em relação ao ofício já foram tomados. Estamos aguardando uma posição por parte do governo do Estado, que solicitou ontem, de uma maneira oficial, a presença e a participação do Tribunal de Contas na elaboração do projeto a ser encaminhado à Assembleia Legislativa em relação à reposição salarial. Proposição a ser apresentada por esta presidência ao Egrégio Tribunal Pleno, que é uma proposição número 3 de 2003, proposição que dispõe sobre a aprovação da resolução ad referendum TC 178, de 6 de março de 2023. A referida resolução prorroga o prazo para envio de dados do balancete contábil municipal, do Contas Públicas e de outras providências. Com a palavra, o procurador do Ministério Público de Contas, Dr. João Antônio de Oliveira Júnior, para emissão de parecer. Senhor presidente, ilustres integrantes do corpo deliberativo aqui presente, resumindo, senhor presidente, em linhas gerais, a mudança se justifica em razão de alterações realizadas na plataforma de envio e da nova estrutura padronizada de fontes de recursos aplicável ao exercício 2023. Diante do exposto, o MP se manifesta favoravelmente à aprovação da presente matéria, ora submetida nesse plenário. Com o parecer favorável do nosso ilustre procurador, passamos à votação da forma regimental. Como voto o conselheiro Osmar Jerônimo? De acordo. Com o voto o conselheiro Márcio Monteiro? De acordo. Com o voto o conselheiro Flávio Caiati? Também de acordo. Com o voto a conselheira substituta Patrícia Sarmento? De acordo. Com o voto o conselheiro substituto Célio de Lima? De acordo. Com o voto o conselheiro substituto Leandro Lobo? De acordo. Aprovado, encaminha a diretoria das sessões para as devidas providências. Apresentada a proposição pelo conselheiro Márcio Monteiro, passo a palavra ao procurador do Ministério Público, Dr. João Antônio Martins Júnior, para emissão do parecer. Senhor presidente, só registrando inicialmente que a proposição apresentada pelo conselheiro Márcio Monteiro é importante, até porque os municípios... Perdão, eu já antecipei, adiantei, desculpa, conselheiro Márcio, porém, o nosso procurador já é inteirado, né, porque assim é o procedimento, mas com a palavra, Vossa Excelência.
Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor representante do Ministério Público de Contas. Esta Corte tem adotado como prática a antecipação de determinadas ações de controle e orientação, a fim de evitar futuros danos ao erário e ao interesse público. Tem-se verificado, nesse contexto, que em 2023, quebrando a série dos últimos anos de seca, houve um aumento significativo do volume de chuvas registrada em todo o Brasil e, em particularmente, em Mato Grosso do Sul. Segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, as chuvas estão acima da média histórica, com aumento de 100% a 350% da climatologia esperada. Também, para além do aumento geral do índice pluviométrico, constatou-se a ocorrência de tempestades que culminam em poucos dias ou mesmo poucas horas na precipitação pluviométrica esperada para o mês inteiro. Essas variações climáticas têm causado diversos estragos na estrutura dos municípios, como a inundação de áreas, a distribuição de pontes e estradas, dificultando o escoamento da produção agrícola, do deslocamento de alunos e a mobilidade urbana e rural, além de colocar a população em situação de risco, especialmente os grupos mais vulneráveis. O panorama vem se repetindo em diversos municípios de todas as regiões do Estado. Tanto é assim que a Assembleia Legislativa já editou diversos decretos reconhecendo o estado de calamidade pública, que, segundo informações, abrange ao menos 20 cidades impactadas pelas fortes chuvas e ventanias, representando mais de 25% dos municípios do estado. É sabido que o estado de calamidade pública permite a flexibilização do rigor formal de certas leis, com o objetivo de permitir ações mais céleres por parte dos entes públicos, tanto em relação aos atingidos pelas intempéries, quanto aquelas que pretendam prestar auxílios na superação das dificuldades decorrentes. No entanto, o abrandamento de regras não pode ser confundido com plena liberdade de agir e discricionariedade absoluta, de modo a permitir condutas desvirtuosas e abusivas. Em verdade, o reconhecimento da calamidade representa apenas uma atenuação do rigorismo formal durante seu período de vigência, vinculado aos atos que tenham relação direta com a situação anormal. Assim, exercendo as atribuições de controle formal e legal da despesa pública, é necessário que este Tribunal de Contas promova a ampliação de ações de fiscalização sobre as medidas de enfrentamento tomadas pelos agentes públicos, especialmente quanto às formalidades legais mitigadas, possibilitando, além de ações típicas, a expedição de diretrizes pedagógicas norteadoras de conduta. Por essa razão, vislumbra-se a necessidade de imediata coleta de informações junto à Defesa Civil do Estado de Mato Grosso e dos municípios afetados para o acompanhamento das ações tomadas, das medidas preventivas adotadas para enfrentamento da questão. Retifico aqui o Estado de Mato Grosso do Sul. Em assunto de grande relevância, como forma de propiciar segurança jurídica em ações governamentais que exigem presteza, imperatividade, ainda a emissão pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul de orientações gerais ao jurisdicionado sobre o tema, permitindo uma atuação preventiva, concomitante e, sobretudo, de caráter contributivo com a diminuição dos danos causados pelas intempéries. Portanto, considerando a quantidade dos municípios afetados, abrangendo diversas relatorias, submeto, com fundamento no artigo 2º, inciso 1, do regimento dessa Casa, a presente proposição para apreciação do egrégio plenário. São as razões que me motivam, senhor presidente. Agora sim, com a palavra, o nosso ilustre procurador, para que
possa, então, fazer seu parecer oral em relação à proposição apresentada pelo conselheiro Márcio Monteiro. Senhor presidente, importante a presente proposição apresentada pelo conselheiro Márcio Monteiro, na medida em que, em face dessas variações climáticas, a legislação permite aí um abrandamento dos procedimentos formais, mas, infelizmente, esse abrandamento pode significar também abuso por parte do jurisdicionado. E o conselheiro Márcio, numa alusão feliz e jurídica, ele reconhece isso, e eu, ipsis literis, concordo com essa manifestação, quando ele ressalva que esse abrandamento de regras não pode ser confundido com plena liberdade de agir e discricionariedade, de modo a permitir condutas desvirtuosas e abusivas. Nesse sentido, o Ministério Público manifesta-se favoravelmente à presente proposição apresentada pelo conselheiro Márcio Monteiro. Um parecer favorável, portanto, do nosso Ministério Público. Passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro Osmar Jerônimo? De acordo com o relator. Como vota o conselheiro Flávio Caete? Eu acompanho o relator. Como vota a conselheira Patrícia Sarmento? Acompanho o relator. Como vota o conselheiro Célio Lima? Acompanho o relator. Como vota o conselheiro Leandro Lobo? De acordo. Aprovado, encaminha a diretoria das sessões para as devidas providências. Proposição apresentada, então, pelo conselheiro substituto Célio de Lima, que tem a palavra a fazer a sua apresentação. Senhor presidente, senhores conselheiros, demais integrantes desta casa, meu bom dia. Os tribunais de contas possuem a competência para atuação prévia, em que se busca a ação antecipada da fiscalização dos atos administrativos, a fim de evitar a má utilização do dinheiro público, sem, contudo, deixar de oportunizar ao jurisdicionado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o que se pode ser realizado por meio do instrumento de averiguação prévia previsto no regimento interno deste Tribunal de Contas. Assim, com base no que dispõe o artigo 21.5 e 39 da Lei Complementar Estadual 160/2012, combinado com o artigo 136(2) e parágrafo 1º da Resolução Normativa 98/2018, venho respeitosamente, diante dos nobres pares, apresentar e submeter às vossas apreciações o presente pedido de averiguação prévia, em razão dos fatos e fundamentos a seguir expostos. No dia 14 de março de 2023, foi publicado no jornal eletrônico MS Notícias, no endereço www.msnoticia.com.br, a notícia intitulada Trupe Circense que dançou de sunga para a criança foi multada em 47 mil, na qual noticia a realização de show com conteúdo impróprio para crianças, sendo que há a possibilidade de utilização de verba pública para a realização do espetáculo. Considerando que no panfleto de divulgação da apresentação consta o apoio da SEDEX, Secretaria Municipal de Desporto e Cultura, além de ter sido divulgada em todas as escolas municipais. Acrescenta-se que a matéria foi amplamente divulgada em vários canais de comunicação, como na imprensa televisiva e em sites de notícias do Estado, que demonstra a importância da atuação deste órgão de controle externo para averiguar os fatos e, se for o caso, punir os responsáveis pela aplicação de verba pública em programas inadequados. Deste modo, o pedido de averiguação prévia é a medida cabível e necessária para o presente caso, uma vez que tem por objetivo constatar todas as situações que chegam ao conhecimento desta Corte de Contas que seja tema de competência deste tribunal. Neste contexto e diante dos fatos noticiados, entendo, portanto, que esta Corte de Contas, no cumprimento do seu munus institucional e constitucional, deve tomar as medidas cabíveis com vista a elucidar os fatos narrados naquilo que lhe compete e é afeto. Posto isso, à vista dos fatos e circunstâncias acima, com base nos dispositivos inicialmente citados, apresenta e propõe aos nobres pares o presente pedido, de modo que seja apreciado e posteriormente aprovado, autorizando-se, por consequência, a realização de inspeção junto ao município de Amambai, para uma elucidação mais concreta e precisa da real situação acima descrita, visto a relevância da questão e a importância da presente medida para o resguardo da coisa pública. Diante da necessidade e após a sua admissibilidade, seja dada ao feito a devida tramitação segundo disposições regimentais. É o que me cumpre para o momento, nesses termos, e a presente proposição.
Apresentada a proposição pelo conselheiro substituto Célio Lima, passo a palavra ao procurador do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira, para emissão de parecer. Senhor presidente, realmente os fatos noticiados pela imprensa à exaustão mostram esses abusos que foram cometidos nessa festa lá em Amambai. É um verdadeiro trem da alegria e que chamou muita atenção. Nessas condições, havendo essa necessidade de apuração por parte do Tribunal de Contas, o MP se manifesta favoravelmente à admissibilidade da presente matéria. Passamos à votação na forma regimental. Com o voto, conselheiro Osmar Jerônimo. Com o relator. Com o voto, conselheiro Márcio Monteiro. De acordo. Com o voto, conselheiro Flávio Caiati. De acordo. Com o voto, a conselheira Patrícia Sarmento. De acordo. Com o voto, conselheiro Leandro Lobo. De acordo. Aprovado, encaminha a diretoria das sessões para as devidas providências. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Processo sobre a relatoria do conselheiro Osmar Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o conselheiro relator se deseja relatados em bloco ou se fará algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. O Ministério Público de Contas manifesta-se favoravelmente e mantém os pareceres nos processos do conselheiro Osmar Jerônimo. Com a palavra, o conselheiro Osmar Jerônimo, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, servidores da Casa. Relata inicialmente o processo 7.509 de 2015 da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, que tem como responsável a senhora Nilceia Alves de Souza, prefeita à época, e por objeto a prestação de contas anual de governo do ano de 2014. O voto é pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas de governo, sem prejuízo da apreciação dos demais atos praticados no mesmo período. E pela recomendação ao atual gestor da Prefeitura para que observe com maior rigor as normas aplicáveis à contabilidade pública, principalmente quanto à elaboração e publicação das notas explicativas junto às demonstrações contábeis aplicadas ao setor público e à transparência, prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em relação ao processo 2681 de 2019, da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul, que tem como responsável o senhor Carlos Alberto de Assis, secretário de Estado de Administração e Desburocratização à época, e por objeto a prestação de contas anual de gestão do ano de 2018. O voto é pela regularidade com ressalva da prestação de contas anual de gestão, dando-lhe a quitação, sem prejuízo da apreciação dos demais atos praticados no mesmo período, e pela recomendação ao atual gestor, ao responsável contábil e ao controlador interno, para que aperfeiçoem o processo de elaboração de notas explicativas, detalhando as contas não suficientemente evidenciadas, e a exemplo de contas ajustes de exercícios anteriores, fazendo cumprir as normas do Conselho Federal de Contabilidade e o Manual de Contabilidade aplicada no setor público. Processo 10.977 de 21 da Fundação Estatal de Saúde do Pantanal do município de Coxim, que tem como responsável o senhor Edilson Magro, prefeito, e como objeto o relatório de auditoria de levantamento número 14 de 21. O voto é pela regularidade com ressalva dos procedimentos administrativos praticados no período entre janeiro e setembro do ano de 21, tendo como ordenador de despesas o senhor Edilson Magro, sem prejuízo da apreciação dos atos administrativos não contemplados na amostragem, bem como eventuais denúncias ou procedimentos autuados ou que vieram a ser autuados posteriormente. Pela recomendação para os ordenadores de despesas atuais que adotem providências no sentido de que as falhas detectadas nesses autos sejam devidamente corrigidas e possibilitem prevenir ocorrências futuras de improbidades semelhantes ou assemelhadas, sob apenas de sanções legais. É como voto, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com o voto, conselheiro Márcio Monteiro. Acompanhe o relator.
Com voto o conselheiro Flávio Caiati. Também acompanho o relator. Com voto a conselheira Patrícia Sarmento. Declaro impedimento nos processos 7.509 de 2015 e 2.681 de 2019, em razão de já ter emitido parecer nos autos, e nos demais acompanho o relator. Com voto o conselheiro Célio de Lima. Acompanho o relator. Como voto o conselheiro Leandro Lobo. Com o relator. Aprovados o expediente. Os processos sobre a relatoria do conselheiro Márcio Monteiro, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado no resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto ao conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se fará algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Conselheiro Márcio Monteiro, nos feitos a cargo de Vossa Excelência, o MP mantém os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Márcio Monteiro, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros substitutos, senhor Procurador-Geral de Contas, senhores e senhoras, inicio pelo processo 10.238 de 2015, referente ao recurso ordinário interposto por Ângela Maria de Brito, secretária municipal de Educação de Campo Grande à época, no qual voto por seu provimento no sentido de que seja julgado como regulares as contas prestadas no convênio 28 de 2014, uma vez que atende às determinações impostas. No processo 5.751 de 2016, prestação de contas de governo da Prefeitura Municipal de Anastácio, exercício 2015, sob a gestão de Douglas Melo Figueiredo, prefeito municipal à época, voto pela emissão de parecer prévio contrário em decorrência da ausência de esclarecimento a respeito do registro de outras variações patrimoniais aumentativas no valor aproximado de R$ 360 mil, na divergência no registro de bens e da ausência de registro no passivo financeiro da importância referente aos restos a pagar, não processados, com os encaminhamentos destacados nos votos. E, por fim, aprecia-se a consulta autuada no processo número 16.687 de 2022, realizada pelo então governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja Silva, pelo presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, à época, desembargador Carlos Eduardo Contar. As questões suscitadas dizem respeito à abrangência das proibições introduzidas no artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pela Lei Complementar 173 de 2020, relacionadas às condutas vedadas aos 180 dias finais do mandato. Além de regras transitórias para o enfrentamento da pandemia, a Lei Complementar 173 de 2020 também alterou permanentemente a Lei de Responsabilidade Fiscal para inserir novas vedações e restrições ao aumento de despesas com pessoal em final de mandato, visando assim especificar e regulamentar o controle do aumento de despesa total com pessoas dos entes federativos, que passa a contar com regras e vedações mais precisas no artigo 21, a serem observadas conjuntamente com as regras dos artigos 16 e 17, também da LRF, com a Lei das Eleições e com a Constituição Federal. Diante da nova redação da LRF, surgiram dúvidas quanto à extensão das novas vedações e da manutenção da interpretação dada ao dispositivo sob a sua antiga redação. Nesse contexto, os consulentes apresentaram as seguintes questões, cujas respostas propostas são apresentadas na sequência. Questão 1. A respeito da edição de ato para nomeação de candidatos aprovado em concurso público,
nos últimos 180 dias anteriores ao término do mandato. Considerando o disposto no artigo 21 da LRF, na redação dada pela Lei Complementar Federal 173/2020, com o artigo 73, inciso 5, a linha C, da Lei das Eleições, é correto concluir que se mantém inalterado o entendimento de que é possível a realização de nomeações durante os 180 dias finais do mandato, desde que os concursos públicos respectivos tenham sido homologados antes desse período de vedações e não haja aumento de despesa com pessoal, sendo obedecidas as disposições do artigo 169, parágrafo 1º, da Constituição Federal e dos artigos 16 e 17 da LRF. Resposta. O advento da nova redação do artigo 21 da LRF, conferida pela Lei Complementar 173/2020, dispõe uma nova perspectiva interpretativa das restrições ao aumento de despesas em final de mandato. Entretanto, não pode ser aplicado de modo a inviabilizar a atividade estatal na execução de serviços de interesse público, na medida em que deve também observar as disposições contidas no artigo 16 e 17 da LRF, com o artigo 73 da Lei das Eleições e o parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal, e a real necessidade do ente público. Sendo correto concluir que é possível a realização de nomeações durante os 180 dias finais do mandato, desde que os concursos públicos respectivos tenham sido homologados antes desse período de vedação. O ato de nomeação que desencadeia a obrigação tenha ocorrido também antes do período de defeso e não haja aumento de despesas com pessoal, sendo obedecidas as disposições do artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal e dos artigos 16 e 17 da LRF. Questão 2. A respeito da edição de ato de nomeação durante o período de defeso para fins de provimento de cargo vagos em outras situações. Considerando o disposto no artigo 21 da LRF, na redação dada pela Lei Complementar Federal 173/2020, são permitidas nomeações nos últimos 180 dias de mandato para fim de provimento de cargos que estão vagos em virtude da materialização das seguintes situações durante o período de defeso: candidatos previamente nomeados e que desistiram de tomar posse, servidores que tomaram posse, entraram em exercício e, posteriormente, pediram exoneração, foram demitidos ou faleceram. E terceiro, servidores que se aposentaram. Resposta. A substituição de servidores em decorrência da vacância de cargos, pelos motivos expostos na linha B, não deve ser objeto de limitação decorrente da nova redação do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, na medida em que a LRF visa resguardar a moralidade pública e a regularidade fiscal, de modo a impedir o comprometimento de orçamentos futuros e uma possível inviabilização de novas questões. Questão 3. A respeito das designações de funções de confiança previsto na lei anterior aos 180 dias finais de mandato. Considerando o disposto do artigo 21 da LRF, na redação dada pela Lei Complementar 173/2020, com o artigo 73, inciso 5, a linha A da Lei das Eleições, é acertado concluir pela licitude da designação de servidores para exercer funções de confianças criadas por lei anterior aos 180 dias finais do mandato, mesmo que aludidas funções não tenham sido exercidas por outros servidores anteriormente? Resposta. É acertado concluir que é lícita a designação de servidores para exercer funções de confiança
criada por lei anterior aos 180 dias finais do mandato, mesmo que aludidas funções não tenham sido exercidas por outro servidor anteriormente, desde que suportadas por aumento de receita ou não gerar incremento proporcional às despesas, presente sempre o interesse público. Quanto aos questionamentos lançados pelos consulentes, nos itens 2A e D, esclareço que as respostas exaradas tornaram prejudicadas a solução desses quesitos. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com o voto, conselheiro Osmar Jerônimo. Com o relator. Com o voto, conselheiro Flávio Caiati. Com o relator. Com o voto, a conselheira Patrícia Sarmento. Com o relator. Com o voto, conselheiro Célio Lima. Senhor presidente, com exceção feita ao processo 5751/2016, no qual já me manifestei nos autos, os demais acompanham integralmente o relator. Com o voto, conselheiro Leandro Lobo. Acompanho o relator. Aprovados o expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Flávio Caiati, os quais são relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto ao conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se fará algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. O Ministério Público de Contas mantém os pareceres nos processos a cargo do conselheiro Flávio Caiati. Com a palavra, o conselheiro Flávio Caiati, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, procurador do Ministério Público de Contas, demais servidores desse tribunal, bom dia. Nos processos da minha relatoria, voto da seguinte forma. Processo 10.869/2014, recurso ordinário interposto pelo senhor Moacir Justino de Almeida, ex-diretor do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica, contra os termos da decisão singular 12.356/2021. Voto pelo conhecimento e provimento do recurso. Voto, no mesmo sentido, nos processos seguintes. Processo 120.070 de 2012, recurso ordinário interposto pela senhora Márcia Maria Souza da Costa Moura de Paula, ex-prefeita de Três Lagoas, contra os termos do Acórdão 109 de 2022. Processo 12.793/2013, recursos ordinários interpostos pelo senhor Ari Basso e Marcelo de Araújo Ascoli, ex-prefeitos do município de Sidrolândia, contra os termos do Acórdão 1105/2018. Processo 25.512/2016, recurso ordinário interposto pelo senhor José Domingos Ramos, ex-prefeito de Ribas do Rio Pardo, contra os termos da decisão singular 1060 de 2022. Processo 2.386/2018, prestação de contas anual de gestão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação de DINUAC, exercício financeiro 2017, sob a gestão do senhor Valdir Couto de Souza Júnior, prefeito, e da senhora Cândida Tereza de Andréa Ferreira, ex-secretária municipal de Educação. Voto no sentido de declarar a regularidade e assim aprovar a prestação de contas. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com o voto, conselheiro Osmar Jerônimo. Acompanho o relator. Com o voto, conselheiro Márcio Monteiro. Acompanho o relator. Com o voto, a conselheira Patrícia Sarmento. Acompanho o relator. Com o voto, conselheiro Célio de Lima. Com o relator. Com o voto, conselheiro Leandro Lobo. Com o relator. Aprovados o expediente. Os processos sobre a relatoria da conselheira Patrícia Sarmento, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta a conselheira relatora se deseja relatá-los em bloco ou se fará algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres.
O Ministério Público mantém os pareceres nos processos a cargo da conselheira Patrícia. Com a palavra, a conselheira Patrícia Sarmento, relatora das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral do Ministério Público, senhores e senhoras aqui presentes, bom dia. Inicio pelo processo 2833/2021, relativo às contas anuais de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Alcinópolis, referente ao exercício de 2020. De acordo com as razões expostas no voto, acolho a análise da divisão de contas e os pareceres da Auditoria e da Procuradoria e voto pela regularidade da prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Alcinópolis. O processo seguinte é o 1960/2022, que trata das contas anuais de gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Alcinópolis, exercício 2020. Acolho a análise da divisão de contas, os pareceres da Auditoria e da Procuradoria de Contas e voto pela regularidade da prestação de contas anual e pela recomendação à atual gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Alcinópolis para que apresente, nas futuras prestações de contas, os extratos bancários de todas as contas movimentadas pelo Fundo, a fim de comprovar os saldos financeiros existentes no final do exercício, ainda que zerados. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos da conselheira relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com o voto, conselheiro Osmar Jerônimo. Acompanho a relatora. Com o voto, conselheiro Márcio Com o Monteiro. relator. Com o voto, conselheiro Flávio Caiati. Também com o relator. Com o voto, conselheiro Célio de Lima. Senhor presidente, como já me manifestei nos autos do processo relatado pela conselheira substituta Patrícia Sarmento, vamos julgar impedido. Como voto, conselheiro Leandro Lobo. Com o relator. Aprovados o expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Célio de Lima, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto o eminente conselheiro se deseja relatá-los em bloco ou se fará algum destaque. Em bloco. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. O MP mantém os pareceres nos feitos a cargo do conselheiro Célio de Lima. Com a palavra, o conselheiro Célio de Lima, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior e demais colaboradores desta Corte de Contas, bom dia. Inicio os processos a cargo desta relatoria com os autos de número TC 12037/2021, que trata das atividades desenvolvidas pela Divisão de Fiscalização de Gestão da Educação, junto à Prefeitura Municipal de Brasilândia, sob a responsabilidade de Antônio de Pádua Tiago, prefeito municipal, consubstanciada no relatório de auditoria de conformidade número 20/2021. A equipe técnica, em análise aos documentos apresentados nos autos, concluiu que havia algumas falhas, motivo pelo qual o gestor foi devidamente intimado para, querendo, exercer seu direito de contraditório e ampla defesa. Transpondo as colocações e, após análise dos documentos acostados nos autos, a divisão concluiu que a justificativa apresentada pelo gestor foi suficiente para suprir apenas parte das falhas anteriormente constatadas. Sequencialmente, o Ministério Público de Contas, em seu parecer, entendeu que não existiu ocorrência relevante, contrária às normas de biossegurança, sugerindo, no entanto, recomendações relatadas no relatório voto. A par disso, acolho os pareceres da equipe técnica do Ministério Público de Contas e formulo o meu voto pela recomendação para que os ordenadores de despesa responsáveis adotem medidas que evitem as mesmas falhas apontadas nos autos ou que delas derivem. Sequencialmente, o processo de número TC 12920/2021 refere-se à análise construída pela Divisão de Fiscalização e Gestão da Educação, junto à Prefeitura de Selvíria, tendo como responsável José Fernando Barbosa dos Santos, prefeito municipal, e Lucivânia Chaves Nascimento, secretário municipal de Educação, como substanciada no relatório de auditoria de conformidade número 002/2022. No curso do trabalho, realizado pela divisão supracitada, foram apontadas algumas irregularidades, sendo os responsáveis devidamente intimados para apresentar suas defesas. Após as devidas respostas, a divisão técnica concluiu que parte das falhas apontadas não foram sanadas, com as justificativas apresentadas. A par disso, acompanhando o parecer ministerial que salienta o cumprimento dos responsáveis em satisfazer as determinações e apontamentos ressalvados no relatório de auditoria. Recomendo para que os ordenadores de despesa atuais adotem providências no sentido de que as falhas detectadas nos autos sejam devidamente corrigidas de modo a prevenir a ocorrência futura de impropriedades semelhantes ou assemelhadas.
Por fim, o processo TC 13100/2021 relata a análise exercida pela Divisão de Gestão de Educação em face da Prefeitura Municipal de Paranaíba, que tem como responsável o senhor Michael Henrique Queiroz Andrade, prefeito municipal, consubstanciado no relatório de auditoria de conformidade número 24/2021, e a equipe técnica, em análise dos documentos apresentados nos autos, concluiu que havia algumas falhas, motivo pelo qual o gestor foi devidamente intimado para querendo exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa. Transpondo as colocações, após análise dos documentos acostados nos autos, a divisão concluiu que as justificativas apresentadas pelo gestor foram suficientes para suprir apenas parte das falhas anteriormente constatadas. Sequencialmente, o Ministério Público de Contas, em seu parecer, entendeu o empenho da Secretaria de Educação e o comprometimento dos servidores em satisfazer as determinações contidas nas normas de biossegurança instituídas, zelando pelo retorno seguro de alunos e profissionais no ambiente escolar. A par disso, acolho os pareceres da equipe técnica do Ministério Público de Contas e formo o meu voto pela recomendação para que os ordenadores de despesa responsáveis adotem medidas que evitem as mesmas falhas apontadas nos autos ou que delas derivem. Senhor presidente, todos os interessados serão comunicados do resultado do julgamento, conforme o regimento desta Corte de Contas. São os meus votos. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator substituto. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com o voto do conselheiro Osmar Jerônimo. Com o relator. O voto do conselheiro Márcio Monteiro. Acompanhe o relator. O voto do conselheiro Flávio Caete. Com o relator. Com o voto da conselheira Patrícia Sarmento. Com o relator. Com o voto do conselheiro Leandro Lobo. Com o relator. Aprovados o expediente. Os processos sob relatoria do conselheiro Leandro Lobo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto ao conselheiro se deseja relatá-los em bloco ou se fará algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Nos processos da carta do conselheiro Leandro Lobo Ribeiro Pimentel, o MP mantém os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Leandro Lobo Ribeiro, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, servidores desse tribunal, pelas competências a mim conferidas pelo ato convocatório número 02/2023, passo o relatório dos processos de minha relatoria. Iniciando pelo processo 252/2013/001, referente ao recurso ordinário interposto por Dirceu Luiz Lanzarini, ex-prefeito de Amambai, contra o acórdão 364/2016, acompanho parcialmente o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo não conhecimento do recurso ordinário e, considerando a perda do objeto e razão do falecimento do gestor, pela exclusão da multa aplicada nos autos originários. Processo 9.845/2014/001, recurso ordinário interposto por Alcino Fernandes Carneiro, ex-prefeito de Alcinópolis, contra o acórdão 1691/2018, acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela extinção e arquivamento do recurso ordinário em razão da adesão ao refis nos autos originários. No mesmo sentido, voto no processo 6282/2013/001, referente ao recurso ordinário interposto por André Alves Ferreira, ex-prefeito de Aparecida do Taboado, contra o acórdão 9159/2019. E, por fim, quanto ao processo 10.831/2018/001, referente ao recurso ordinário interposto por Francisco Vanderlei Mota, ex-prefeito de Pedro Gomes, contra a decisão singular 8.143/2020, acompanho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento e não provimento do recurso ordinário, mantendo-se integralmente a decisão recorrida. Os resultados do julgamento de todos os processos deverão ser comunicados aos interessados nos termos regimentais. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com o voto do conselheiro Osmar Jerônimo. Com o relator. Com o voto do conselheiro Márcio Monteiro. Com o relator. Com o voto do conselheiro Flávio Caete. Com o relator. Com o voto da conselheira Patrícia Sarmento. Com o relator. Com o voto do conselheiro Célio de Lima. Exceção ao processo 6282/2013, os demais acompanham o relator. Aprovados o expediente. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros e representantes do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas, nada mais vendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outra para dia e hora regimental. Está encerrada a presente sessão.